Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Pode se assentar. Esse hino é lindo, né? Que declaração maravilhosa. Vivo só para ti. Aleluias. Meus queridos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Quantos de vocês aqui sabem que semana que vem nós começaremos uma semana toda de oração? Pensando nisso, nesse projeto, né, do Projetando 2019, eu senti no meu coração o desejo de falar sobre oração. Queria que ficasse bem claro para cada um de vocês o que é oração. Qual a importância da oração na vida do crente? E por que Jesus falou tanto deste tema? Por que Jesus ensinou como orar, que jeito, que tempo, que horas? Né? Então, sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Todos abriram? Todos encontraram Lucas capítulo 18? A partir do verso 1, a palavra de Deus nos fala assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz um injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Essa parábola, ela é uma parábola muito conhecida de todos nós. Muito. E o título na minha Bíblia dessa parábola diz assim: a parábola da viúva persistente. Logo no título já fica claro para nós aquilo que o Senhor quer nos dizer através dessa parábola. Eu entendo que figuras falem mais do que discurso. Exemplos falam mais alto, são mais eloquentes do que palavras. Você concorda com isso? Jesus sabia do efeito que havia, né, em usar exemplos, em usar figuras. E esta parábola aqui, ela é cheia de simbolismo. Aqui nós encontramos vários elementos que vai trazer consigo um significado específico sobre oração. Jesus, ele já vai logo ensinando aos seus discípulos a importância de orar, como devemos orar e o que devemos orar. A oração não é algo feito de qualquer maneira. A oração é algo que tem que fazer parte da vida do crente. A oração, ela é o maior recurso que o cristão possui. A oração, ela é o maior recurso que a igreja possui. Quando somos convocados para uma semana de oração, como vai iniciar segunda-feira, dia 3, nós devemos fazer de tudo para fazer parte desta convocação. Porque quando a igreja se une para orar em um só propósito, ah, meu querido, minha querida, o inferno estremece. Tenha certeza disso. Tenha certeza. Se você que vai participar pela primeira vez, não perca a oportunidade de estar aqui na segunda-feira. Mas voltando aqui à nossa parábola, nós entendemos que este recurso
que o Senhor nos deu e que Jesus quis explicar a eficácia desse recurso para os seus discípulos e que nós entendêssemos agora também, porque nós já temos entendimento de que a oração, ela entra nas casas, nos hospitais, nos departamentos públicos, ela entra nos tribunais de justiça. Não existe placa de proibido para a oração. A oração consola aquele ente querido que pode estar do outro lado do oceano. A oração tem este poder, ela possui este poder. Então, nós, sabedores da eficiência, nós temos que fazer o quê, irmãos? Orar. Nós temos que fazer isso, orar. Mas por que será que temos tanta dificuldade para orar? Por que será que nossas reuniões de oração são as reuniões mais vazias? Por que será? Eu vou te responder. O inimigo da nossa alma sabe do poder que há num joelho dobrado. Ele vai fazer de tudo para te impedir de orar. De tudo. De tudo. Porque a única pessoa que pode te impedir de orar é você mesmo. É você mesmo. Então, orar é uma batalha mesmo. É uma batalha. E é tão lindo porque Jesus começa aqui logo no primeiro versículo, dizendo o que para estes homens? Orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre. Então eu entendo logo aqui de início que orar sempre é um dever meu. Não é? É o meu dever, orar sempre. Agora, dever significa o quê? Obrigação. Dever significa obrigação. E eu entendo que obrigação não é opcional, é? Obrigação não é opcional. Primeiro Jesus diz, olha, vocês têm o compromisso, a obrigação de orar sempre e nunca desfalecer. O que significa desfalecer? Desanimar, não é? Esmurecer, fraquejar. E isso é pertinente a nós? Nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a sentir desânimo, nós somos sujeitos a nos sentir enfraquecidos, mas sentir é algo, ficar é outro completamente diferente. Até porque a palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios 12, 9, que na minha fraqueza, quando eu estou fraco, é que eu sou forte, aleluias. Oh, glória a Deus. É quando eu sou fraco. E ele continua dizendo, porque sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, meu querido, minha querida, se sentir desanimado é normal. Se sentir enfraquecido é normal. Agora, ficar não é. Ficar não é. Mas voltando aqui na nossa parábola, eu gostaria de elencar aqui alguns elementos que eu entendo que Jesus quer passar para nós sobre o valor da prática de orar. A primeira coisa que eu aprendo na prática de orar é que para viver uma vida de fé é absolutamente necessário possuir duas virtudes. Primeira delas, paciência. E segunda, perseverança. Perseverança. Quando eu penso em paciência, penso em perseverança, não consigo deixar de pensar em Davi. O Salmo 40 é um salmo que fala muito ao meu coração. Davi começa aquele salmo dizendo o quê? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ouviu o meu clamor. E ele continua dizendo, me tirou de um poço
de lama, me colocou em cima da rocha, firmou os meus pés na rocha, trocou as minhas vestes, colocou um cântico de alegria nos meus lábios. Irmãos, Davi só experimentou isso porque ele esperou com paciência. Ele esperou com paciência. Às vezes você busca aqui do Senhor um milagre. Todos nós necessitamos de um milagre. Todos nós necessitamos do sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu faço a minha primeira campanha, não vi nada acontecer. Aí eu desisto, eu desanimo. Eu quero te dizer nesta noite, não desista, meu querido. Não importa quantas campanhas seja necessário fazer. A palavra de Deus nos dá um exemplo lá no livro de Daniel. O anjo, quando chega para Daniel, diz o que para Daniel? A sua resposta estava impedida de chegar. Daniel orou uma vez só, irmãos. 21 dias seguidos, ele orou e jejuou. Ele orou e jejuou. Então eu quero te dizer nesta noite, tenha coragem, tenha ânimo, não deixe a dúvida e o medo e a descrença serem desculpas para a sua incredulidade, viu? Não deixe. Às vezes as coisas parecem que não estão acontecendo, mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando ao seu favor. E no tempo certo, na hora certa, a sua vitória vai chegar. Aprenda que a luta na vida do crente é para ajustar o crente, é para preparar o crente, é para lapidar o crente. Deus não tem prazer em ver nenhum dos seus filhos sofrendo, mas Ele permite a luta, para que meu caráter seja moldado, para que eu seja um cristão melhor, para que eu seja mais compromissado com o Senhor, para que eu faça a diferença. Amém? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, eu preciso ser paciente e eu preciso ter perseverança na minha oração. Segunda coisa que eu aprendo a respeito da oração, é um direito divino, comprado com sangue, eu ter uma resposta. Fala amém, irmãos. Porque foi Jesus que pagou este preço por nós. É um direito adquirido na cruz que nós temos, de receber uma resposta. Agora eu tenho que entender que não também é resposta. Que não também é resposta. Nem sempre tudo aquilo que eu estou buscando é o que o Senhor tem para mim. Não também faz parte da resposta. Eu fico olhando para essa parábola, e essa parábola, o personagem principal dessa parábola é quem? A viúva. Por que Jesus escolheu esse personagem? Justamente uma mulher frágil, discriminada, uma pessoa que não tinha ninguém por ela, aonde todas as circunstâncias eram contrárias a ela. Sabe por que Jesus escolheu este personagem? Para mostrar para você e para mim, que se ela consegue, nós também conseguimos. Se ela conseguiu perseverar, nós também conseguimos. As viúvas na sociedade daquela época, eram as pessoas mais vulneráveis. E é tão lindo como Deus se preocupava com elas, com os órfãos e os estrangeiros. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu princípios, revelou aos profetas como elas deviam ser cuidadas. No Novo Testamento, a mesma coisa. Deus estabeleceu que havia necessidade de cuidar dessas viúvas. E aqui nós encontramos Jesus usando alguém frágil, alguém sem proteção, alguém desamparado, para ensinar uma lição para mim e para você. Que vale a pena perseverar. Essa mulher provavelmente devia bater na porta desse homem de manhã, de tarde, de noite. Julga minha causa, por favor. Julga minha causa. Irmãos,
Existem lutas que doem mais que outras, eu sei. Mas não deixe a dor te parar. Está doendo? Ora. Está sofrendo? Ora. Busque aonde há resposta. Bata na porta do único que tem poder para mudar a sua situação. Peça ao único que não vai te negar. Esse é Deus. Esse é Deus. E a Bíblia nos ensina a fazer assim. A Bíblia nos diz lá em Mateus 27 que aquele que bate, a porta abre. Que aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, encontra. São palavras de Jesus. Essas palavras não são minhas. Entenda o valor da oração. Terceira coisa que eu aprendo nesta parábola a respeito da oração, que Deus tem prazer em ouvir a oração de seus filhos. Deus tem prazer. Este juiz não. Esse juiz se sentia o quê? Molestado. Ele se sentia incomodado, importunado. Ele se sentia sem paz todas as vezes que aquela mulher batia a sua porta. Mas com Deus funciona diferente. No Salmo 116, o autor nos fala assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica. Este é o Deus que nós servimos, queridos. A palavra nos diz que o Senhor não rejeita um coração contrito. Deus não rejeita, né? Jesus, no versículo 7, ele vai fazer uma pergunta aos discípulos: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E Deus? Se este homem iníquo, este homem, o que quer dizer uma pessoa iníqua? Uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem princípio, uma pessoa que não teme a Deus. Se este homem, desta forma, atendeu esta mulher pela sua persistência, ele lança essa pergunta: e Deus não fará justiça a seus escolhidos? E você, continuando o versículo, diz assim, que clamam a Ele de dia e de noite. Quando está tudo bem, porque a vida é assim, né? Feita de períodos. Existem momentos da nossa vida em que está tudo bem. Quando está tudo bem, nossas orações são mais espaçadas. Nós descansamos mais. Mas quando a dor está doendo muito e o clamor ele é muito alto, nós oramos de dia e de noite. Você acorda de madrugada e começa a clamar a Deus. Você acorda de manhã cedo já orando ao Senhor. É no meio do dia, você ali falando com o Senhor de novo. E assim você vai. Porque você sabe que o Senhor é aquele que ouve e é aquele que responde. Uma certeza nós podemos ter no nosso coração, que Deus é aquele que nos atende, é aquele que responde a nossa oração. A palavra de Deus nos fala que o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. E é nessa certeza que nós vamos prosseguindo. A palavra de Deus nos fala em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós temos que orar sem cessar. Orar sem cessar. Irmãos, fazer a vontade de Deus, às vezes significa esperar pacientemente. Viu, irmã? Esperar pacientemente. E esperar pacientemente pelo milagre não inclui murmuração, não inclui tristeza, não inclui nada destas coisas. Eu estou confiante que a minha resposta breve chegará. Eu estou confiante
que a palavra do Senhor a meu favor já foi liberada. Eu estou confiante que aquele que tem o controle sobre todas as coisas está trabalhando a favor da minha vida. E no momento certo, o meu milagre vai chegar. É essa certeza que eu tenho que ter comigo. Tenho que trazer comigo. E a quarta e a última coisa que eu aprendo sobre a oração nesta palavra, que Deus não demora para responder o nosso clamor. Se você seguindo aí a leitura no versículo 8, Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Eu vejo aqui Jesus derrubando a questão do imediatismo. Nós queremos tudo para ontem. Nós temos pressa no nosso milagre. Nós achamos que está demorando demais, né? E quando vamos caminhando, nós vamos perdendo a oportunidade de vivenciar o percurso, porque os nossos olhos estão focados só no problema. Eu imagino, irmãos, que a ansiedade desta viúva devia ser enorme. Eu acredito que sim. Eu acredito que a ansiedade dessa mulher devia ser algo muito grande. Ela tinha necessidade daquela situação resolvida. Mas ela precisou de ter vários encontros com esse juiz. Não foi no primeiro, nem foi no segundo. Foram vários encontros. Ela precisou ser resistente. Ela precisou ser persistente. Existem situações na nossa vida que exigem isso de nós. Exige de nós resistência e persistência. Não acontece instantaneamente. Existem milagres instantâneos? Existe. Mas na maioria deles, é exigido de mim e de você que sejamos resistentes e persistentes. Deus faz todas as coisas no tempo certo. A nossa ansiedade é que muitas vezes destrói a nossa persistência e a nossa resistência. A nossa ansiedade não nos deixa ver que Deus já está trabalhando, que Deus está operando. E ali vamos, quando os nossos olhos estão só no problema, não conseguimos ver nenhuma coisa mais. Não conseguimos ver nada do que está à nossa volta. Só estamos focados no problema. Jesus afirma para estes homens: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Irmãos, eu te digo nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que depressa o Senhor fará justiça na sua vida. Toma posse do milagre que o Senhor tem para você. Não abra mão, resista, persevere. Viu, você está chegando pertinho dele já. Eu creio nisso plenamente, porque é a palavra do Senhor que me assegura assim. Esta mulher teve fé, que muitas vezes nós não temos. E eu quero te dizer nesta noite, se você tem sentido que a sua fé é fraca, ou que a sua fé está pequena demais, peça ao Senhor que Ele te dará. Jesus termina essa parábola dizendo: porém, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Esta pergunta é para mim e para você. Esta pergunta é uma pergunta de efeito. O que Jesus está dizendo é: será que nós temos fé como esta viúva para persistir, para resistir em oração, até recebermos o nosso milagre? É necessário. É necessário. E a Bíblia diz que fé é dom.
Então, meu querido, ore ao Senhor e peça a Ele: Senhor, aumente a minha fé. Minha fé está muito pequena para eu ver meu marido convertido. Minha fé está muito pequena para eu ver meu filho transformado. Minha fé está muito pequena para eu ver a minha situação financeira mudada. Minha fé está muito pequena para eu ver a minha saúde restaurada. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, abre os meus olhos para eu contemplar o seu mover na minha vida. Você tem dúvidas de que Deus irá fazer isso por você? Não, querido. Porque Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Que você possa, independente da situação, não deixe que o avolumar das lutas tire a sua esperança. Não deixe que as circunstâncias te parem pelo caminho. Existem lutas e lutas. Existem lutas que são mais difíceis mesmo. Existem lutas que doem mais do que as outras mesmo. Mas saiba que você não está sozinho. Você serve a um Deus que passa com você pelo deserto, que passa com você pelo fogo, que passa com você pela água. E no nome de Jesus, nós iremos cantar o hino da vitória do outro lado. Amém? Eu queria encerrar deixando uma frase com vocês, que eu já até compartilhei com as mulheres na reunião das Déboras. Essa frase ela é de um autor americano, que eu gosto muito. Ele escreveu um livro, Uma Vida com Propósito. Não sei se vocês conhecem este livro. E ele diz o seguinte: as pessoas podem recusar o nosso amor, podem rejeitar nossas palavras, mas elas não têm defesas contra as nossas orações. Amém? Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista de orar. Eu queria te convidar a ficar de pé. Coloque a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor sobre o seu clamor. Fala com o Senhor sobre aquele milagre que você necessita. Apresente a Ele nesta hora aquilo que tem te trazido aqui. Eu não preciso saber. Ninguém precisa. O único que precisa saber é aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nesta hora, Deus, nos encontramos aqui reunidos na Tua presença, clamando, Deus, pela Tua intervenção. Cada um dos Teus filhos que adentrou por aquela porta necessita de uma resposta de oração, necessita de um milagre, necessita de uma porta aberta, necessita vivenciar o Teu sobrenatural mais uma vez. Deus, inclina teus ouvidos à petição dos teus filhos. Dê ordem aos teus anjos a favor de cada um deles. Trabalha, Deus, de uma maneira especial. E que nesta noite eles sejam revestidos, Deus, com o teu poder e com a tua graça, para que eles possam resistir e persistir em oração, sem desanimar e sem duvidar de que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que eles estão pedindo. Meu Deus, eu te louvo, porque sei que o Senhor é Deus que ouve e responde a oração. Eu te dou graças, Deus, porque o Senhor nos prometeu que nós viveríamos de vitória em vitória. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.